Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Jaqueline Martins aqui para mais uma oportunidade de nós estudarmos a nossa queridinha. Aproveita e faz o PPM, a nossa revista da Escola Dominical dos adolescentes da faixa etária de 13 e 14 anos. Todas as quintas-feiras eu estou aqui no meu Instagram, prof.jaque2022, para comentar esta revista aqui, tá joia? E hoje nós estamos na 10ª lição, vamos falar da igreja, lugar de todos os filhos de Deus. E estamos finalizando aí, né? Estamos finalizando a nossa revista, que são 13 lições, e nós já estamos na 10ª. Agora só faltam 3, né? Esta revista é comentada pelo pastor Jader Cruz. E tem sido uma revista muito boa, né? Um conteúdo muito abençoador. Tem ensinado aí os nossos adolescentes os seus valores, né? Os valores cristãos. Tem ensinado aí sobre a identidade cristã. E tem nos abençoado, né? E o adolescente está aprendendo, mas você também que é adulto, não é mais adolescente, está aprendendo também, porque é a palavra de Deus, né? Só um recadinho para você. Eu tenho um canal no Telegram. E nesse canal do Telegram eu reúno os professores que lecionam essa revista aqui nas igrejas. E lá nesse grupo a gente compartilha as ideias, né, sobre as aulas. Eu deixo lá os slides, deixo uma dica de música, deixo alguma dinâmica, alguma coisa que eu julgar interessante. Os outros colegas também compartilham ideias lá também. Caso você queira participar do nosso canal do Telegram, é só você falar comigo aqui no Instagram, prof.jaque2022, que eu envio para você o link. É um grupo totalmente exclusivo para essa classe, tá joia? Nós temos alguns grupos aí que incluem as outras classes também, mas esse é específico para os professores da classe de adolescentes, ok? No final, eu tenho uma novidade para você. É uma coisa muito interessante e eu espero que você fique até o final para você saber qual é a novidade. Vamos orar para a gente então começar o comentário da nossa revista, tá? Senhor Jesus querido, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por sermos o seu canal. Usa-nos para o teu louvor, que os nossos alunos e pessoas que assistem o nosso vídeo aqui no YouTube ou no Instagram, onde quer que seja, sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. A dica da música é A Igreja e o Leão, que é da Nívia Soares, com Preto no Branco. É uma música que vai falar muito bem sobre essa questão da comunhão dos irmãos. Todos somos filhos de Deus, que vai combinar bem direitinho com o tema da nossa aula de hoje. Vou seguindo os slides para gente fazer o comentário aqui, para eu fazer o comentário. A nossa leitura bíblica está em Tiago 2, do versículo 1 ao versículo 9. Acompanha aí você na sua revista ou na Bíblia, tá? Quer dizer, vai ser na Bíblia, né? Porque aqui só tem a referência. E a mensagem está em Gálatas 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta é a mensagem principal. Os nossos objetivos hoje é conceituar, um deles é conceituar o que é acepção de pessoas, demonstrando que a Bíblia fala sobre o tema.
O outro objetivo é mostrar que a prática da acepção de pessoas é inaceitável na igreja. E vamos ensinar aos adolescentes que eles devem respeitar todos os irmãos em Cristo. Esses são os nossos objetivos. Cada objetivo aí, nós teremos cada objetivo dentro de cada tópico, né? Nós temos 3 objetivos e em cada tópico a gente alcança um desses objetivos. Nós vamos então descobrir que a igreja é um lugar de comunhão. É um lugar de comunhão para louvarmos a Deus, para orar e para aprender as Escrituras e também servir uns aos outros. É o momento do nosso culto coletivo, né, que a gente exercita aí a adoração coletiva. Aprenderemos alguns princípios, então, para a nossa convivência com os irmãos. Esse será o assunto da aula de domingo, né? A aula que nós estamos estudando aqui. A importância, o primeiro tópico diz o seguinte: a importância do tratamento respeitoso na igreja. Este é um conteúdo que precisa ser muito levado em conta, né? A gente está recebendo na igreja muitas pessoas, né? A gente sempre recebeu e a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas que a gente recebe e também com os que já estão lá. Então, nós vamos aprender a convivência respeitosa na igreja, porque, como diz o título da lição, a igreja é o lugar de todos os filhos de Deus. Amém? A acepção de pessoas é uma prática incompatível com a fé genuína em Cristo. Lá em Tiago 2, do 1 ao 19, vai falar sobre a acepção de pessoas, vai ficar bem claro o que é a acepção de pessoas, né? Que é considerar alguém por achar que essa pessoa é mais importante do que outra por alguma razão. No caso aí vai falar sobre a condição financeira. Lá no texto vai falar da condição financeira, né? Que é receber alguém que é tido como rico com mais consideração e deixar o pobre de lado. Inclusive é questão de assento, né? Assenta aqui o que é rico, tem um lugar reservado no lugar de culto, enquanto que o pobre não tem um lugar para sentar. Se é para sentar, às vezes é para ficar mais para longe ou até sentar no chão. É uma questão aí bem clara de acepção de pessoas, que é tratar o outro com diferença, seja por qualquer motivo, seja pela cor, seja pelo sexo, seja pela condição financeira, independente de qual razão seja, fazer acepção de pessoas é inaceitável na igreja. Para aqueles que exercem a fé genuína em Cristo, isto é inaceitável. A acepção de pessoas, geralmente, como diz aqui a lição, geralmente é antecedida pela prática do favoritismo e do enganoso senso de superioridade. Diante de Deus, todos nós somos importantíssimos. Diante de Deus, não há diferença, como a própria mensagem diz. Não há nem judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea. Olha só que até diferença entre homem e mulher não deve ser feita, né? Por quê? Porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Junta todo mundo e se torna a noiva de Cristo. Então não tem ninguém que seja mais amado do que o outro. Inclusive tem algumas situações que as pessoas aceitam Jesus e se acham muito mais agraciada
porque ela era isso, ela era aquilo, ela praticava tal erro, tal pecado, e por isso ela foi muito mais abençoada. Bom, ela pode se sentir mais abençoada, mas o amor de Deus, o sacrifício de Jesus foi de igual modo para todos, né? Jesus não falou, coloca mais um prego aqui porque fulano ali pecou mais, né? Põe mais um prego aqui na coroa, né? Um espinho aqui na coroa porque fulano foi terrível, e para pagar o erro dele aqui, para cobrir aqui o pecado dele, né? Para perdoar o pecado dele, eu preciso fazer um sacrifício a mais. Não, né? Na verdade, irmã Evódia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Em nenhum momento Jesus fez diferença entre um ou outro. A gente vai ver que na história, né, na Bíblia, Jesus recebeu a todos. Ele não fez diferença entre pessoas, né? Todos que vinham até ele, ele recebia, amava, perdoava e tava de boa, tranquilo, né? Pois é, irmã Evódia, a senhora falando aí para desculpar do horário, eu também acabei atrasando aqui para começar. Tava tendo um tumulto aqui, tava difícil de fazer. Aí eu tava dando um tempinho para ficar mais fácil, para não ter tanto barulho. Olha só, Jesus disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se Deus é misericordioso, ele terá misericórdia, né, daquele que sofreu alguma discriminação. A gente sempre quer que alguém faça algo por nós quando a gente se sente injustiçado, né? A gente vai sempre buscar um recurso. Bom, Jesus morreu por todos. Se eu faço discriminação, né? Se eu discrimino alguém, eu tenho que lembrar que Jesus fez sacrifício por ele também. E a misericórdia dele para com aquele que foi injustiçado vai triunfar no juízo. Então ele vai levar em conta, né? Aquele que é misericordioso alcança misericórdia. E Jesus é misericordioso e vai ter misericórdia daquele que foi discriminado. Temos que levar isso em conta. Prosseguindo para o próximo tópico. Geralmente a gente costuma, o que acontece, né, quando alguém faz acepção de pessoas, ela leva em consideração uma questão de superioridade. Vem à tona aí aquela sensação de que alguém é mais importante do que a outra. Por quê? Porque ela é mais alta, né? Porque ela tem mais dinheiro, porque ela tem uma cor diferente que me agrada, né? E acaba desprezando o outro, como se o outro não fosse tão importante quanto aquele que tem mais dinheiro, aquele que é mais alto, né? Ou aquele que tem uma cor diferente daquela que eu acho bonita. É uma questão de não levar em conta o caráter da pessoa. É simplesmente aquilo que é visível aos meus olhos, que faz com que eu tenha a impressão, que eu gere a sensação de que aquela pessoa é mais importante. E isso é como diz aqui, é um enganoso senso, né? É uma sensação enganosa de que aquela pessoa seja mais importante, seja superior à outra, porque ela tem aquilo que eu julgo ser importante e faz com que ela seja superior à outra. No que diz respeito à questão financeira, né? Talvez aquela outra nasceu num contexto diferente do outro que tem uma condição superior. Então aquilo nem é nem honra,
né? Não é questão nem de mérito dela, simplesmente ela tem aquilo porque está naquela condição melhor, porque está num contexto melhor, num ambiente melhor. No segundo tópico, nós vamos aí para mostrar para o adolescente, né, que a prática de acepção de pessoas é inaceitável na igreja. Segundo a nossa lição, diz o seguinte: essa acepção de pessoas nasce no coração do ser humano a partir de um senso de superioridade e este é um sentimento vaidoso e enganoso. Todas as pessoas têm a mesma importância diante de Deus, porque elas foram criadas por Ele e são amadas por Ele igualmente. Irmã Magali, seja bem-vinda, boa tarde, na paz do Senhor. Eu falei com você lá no seu privado, tá, irmã Magali? Eu não sei se você viu, respondeu e eu não vi, porque foi de manhã, tá? Jesus, em seu ministério, ele soube lidar muito bem com essa diferença de pessoas, né? Ele estava falando, por exemplo, com uma mulher samaritana, que não era do hábito, né? Não era do costume falar com o judeu, falar com o samaritano, por uma questão, de tempos. Tá, joia? Depois você dá uma olhadinha lá. Por questão de tempos e cultura, eles não falavam um com o outro, e Jesus chegou e falou com ela, pregou para ela e ficou tudo bem. E ele nem sequer criou nenhum problema. Na verdade, ela que chegou para ele falando: mas você falando com uma mulher samaritana? E ele então tem um discurso com ela e não faz diferença nenhuma por ela ser samaritana. Ali, na verdade, ela foi crer em Jesus, convidou outras pessoas e muitos outros creram nele. E ele ficou naquele lugar ainda pregando por mais 2 dias. Então, ficou claro aí que Jesus não fazia acepção de pessoas. Outro exemplo, lá na cruz, Jesus não fez acepção de pessoas. Ele estava no meio de 2 ladrões, né, no meio de 2 malfeitores, e um pediu, né, que Jesus fosse misericordioso com ele, e ele concedeu ali o perdão para o outro. E o outro que estava do lado ainda foi uma ironia, né, com Jesus ali. E, no entanto, Jesus não fez acepção de pessoas, até porque Jesus, sendo o puro, que estava ali inocentemente, aquele outro que estava lá por merecer, no caso não era nem para Jesus falar com ele, né? E, no entanto, Jesus ainda o perdoou. Deixa eu ver aqui uma anotação que eu fiz. Bem, no meio do caminho, quando Jesus estava indo lá para a casa de Jairo, que era alguém tido como importante, que, digamos assim, era para ser alguém considerado superior, né? No meio do caminho, Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue e ele a cura. No caso, também era um momento ali de talvez, quem sabe, até fazer uma certa discriminação, porque ela estava impura. Mesmo assim, Jesus aceitou falar com ela. Ela estava no meio da multidão, era para estar todo mundo impuro, porque ela estava perto deles. E mais um exemplo aí de que Jesus não fazia acepção de pessoas. Então, ele estava indo para a casa de alguém que socialmente seria alguém importante, e no meio do caminho ele encontrou uma mulher que ela foi importante, se fosse falar em questão de importância por questão financeira, ela era alguém que tinha dinheiro e gastou muito dos seus bens para fazer o tratamento de saúde, que não tinha tido êxito. Agora parece que ela estava pobre, e Jesus falou com ela também e deu para ela a cura, né? Então ela recebeu cura. O Jairo também, que era o rico, recebeu cura,
né? Então ele falou com todo mundo, ajudou todo mundo, foi receptivo com todo mundo. São alguns exemplos aí. É inaceitável porque se o próprio Jesus falou com todo mundo, por que não nós não falarmos com todo mundo, não respeitarmos todo mundo, levar o evangelho a todo mundo, né? Como o próprio Jesus disse que os enfermos, né, é que precisam de médico. Então, Jesus é quem vai dar a cura espiritual para todos, então todos precisam dele. No terceiro tópico, tem a dinâmica, tá? Que é para fazer assim, né? A sugerida. É uma dinâmica com balões. Tem outra dinâmica lá também que eu deixei. Parece que eu deixei três dinâmicas lá no grupo, tá bom? Essa dinâmica a gente pode fazer. Ela vai ser com bexigas, aqueles balões. Cada um recebe um balão e cada um enche o seu balão, né? E aí, além desses que cada um vai receber, você coloca alguns já cheios de reserva, talvez uns 5, alguns mais, e depois você vai entender quantos mais você vai precisar já pronto, já cheio, tá? Nesse terceiro tópico, nós vamos falar de Cornélio, né? A questão da acepção de pessoas que acontecia ali, os judeus foram que começaram com o evangelho, né? Foram os que seguiram Jesus, e depois, como Jesus veio para todos, né? Ele então queria que mais pessoas o conhecessem. E Cornélio foi alguém que recebeu, né, em sonho, recebeu a visita do anjo que falou para ele para buscar Pedro, e conversou com ele, e quando chegou lá, eles viram que Deus tinha recebido a adoração de Cornélio e não estava fazendo acepção de pessoas. Cornélio não era judeu. Essa é uma história rápida, ou você conta, ou você pede alguém para contar, alguém que já conheça, ou debata sobre, né? Dá um tempinho para eles lerem, para estimular a leitura, talvez, quem sabe, para ler todo o tópico. E a dinâmica agora nós vamos mostrar no nosso contexto agora, né? No contexto desde agora, começando de lá. Barulho, né, gente? Só Jesus. Uma bexiga para cada um e outras mais de reserva já cheias. Cada um recebe a sua e enche a ponto de não estourar. E cada um vai ficar mantendo a sua bexiga no ar. A bexiga representa cada um. Então eu tô aqui brincando com a minha bexiga no sentido de estar cuidando, né? A intenção é falar sobre o cuidado, digamos que o cuidado espiritual, né? Com a minha bexiga. Na igreja, eu, né, cuido da minha vida e tal, mas de repente você vai trazendo as outras bexigas para que todo mundo mantenha todas as bexigas bem cuidadas no ar. Não pode deixar as bexigas caírem, porque quando cai, significa, né, que alguém está sofrendo, que alguém saiu, que alguém está morrendo espiritualmente. Então, precisamos manter todos aí bem cuidados no alto. Inclusive tem, essa foi uma dinâmica do pastor Gonçalves Filho. Tem ela aí acho que é Cuidando uns dos Outros, o nome da dinâmica, e eu deixei lá no grupo para vocês, tá bom? E esse é o objetivo dela é mostrar que todos nós precisamos cuidar de todos dentro da igreja, né? A igreja é lugar de filho, de todos os filhos, então todos têm que ser muito bem cuidados, porque Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive é bom que todas as bexigas sejam de uma cor só, né? Para mostrar que diante de Deus todos somos iguais. Com certeza vai ter uma maior, outra menor, mas aí cada um vai soprar a sua, né? E então ficamos com essa dinâmica
Tem uma outra dinâmica lá que vai mostrar sobre cada um é diferente do outro, mas em algum momento a gente é igual e em Cristo nós somos todos iguais. Tá lá no grupo, tá bom? Então, concluímos a nossa aula e a conclusão é a seguinte: a acepção de pessoas é pecado. E essa prática não deve existir entre os cristãos, pois Jesus amou a todos e morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Então, creu em Jesus, já é filho, é igual a mim, é igual a você, somos todos iguais. Portanto, da mesma forma que eu quero ser tratado, né? Do mesmo jeito que eu quero ser bem tratado, o outro também quer. Aquilo que eu não gosto que faça comigo, que não faça comigo, que faça comigo, o outro é do mesmo jeito. Ok? Que Deus abençoe a sua aula. Aproveita as dinâmicas lá. Vê o que você pode fazer que seja interessante lá para a sua turma. São dinâmicas fáceis, não tem complexidade nenhuma, não requer de material complicado, basta ter os balões e já tá bom, tá? E eu espero que a sua aula seja uma bênção. Que o seu aluno fique satisfeito, que você também fique, que eles aprendam muito e que coloquem em prática todo esse conteúdo, né? Porque a gente sabe que, principalmente adolescente, né? Eles gostam muito de ficar fazendo zoeira com a cara do outro, né? Fazendo brincadeira que muitas vezes fere e afasta o irmão da igreja, né? Às vezes ofende a ponto de ele não querer ir mais, e muitas vezes nem precisa falar nada, às vezes só o olhar já é um pouco, como é que eu falo? Constrangedor, né? A forma de olhar, a forma de se interagir, né? De fazer o aluno participar, aquele que já sabe, já tem evidente nos olhos do outro, né? Que ele é discriminado, precisa de ser observado, né? De ser atendido, e a nossa revista está ensinando muito sobre essa questão da nossa identidade em Cristo, né? Se ele faltou alguma aula que falou sobre a nossa identidade em Cristo de forma bem objetiva, para mostrar a nossa importância diante de Deus, que quem faz isso não tem o aval de Deus para fazer isso, e que Deus está vendo, que Deus é justo, que Deus é juiz, que Deus é misericordioso, que Deus irá compensá-lo com alegria e graça ao ele perceber que ele é importante para quem realmente deu a sua vida por ele, né? E ele entender quem ele é em Cristo, para então ficar mais tranquilo com essas situações de constrangimento que ele pode sofrer, não só na igreja, né, mas também em outros lugares. Eu espero que não tenha ninguém, né, na sua sala que sofra assim, mas que caso ele venha sofrer, ele esteja preparado e consciente do seu valor em Cristo. Amém? Na lição 11, nós vamos falar honrando o Criador, cuidando da criação. E deixa eu dar um recado, agora vem a novidade boa, muito boa. No fechamento da nossa lição, nós teremos uma importante visita, um importante convidado, que será o pastor Jader Cruz, o comentarista. Olha como nós estamos importantes. O comentarista pastor Jader Cruz vai estar com a gente na nossa live. Vai ser no dia 22 de dezembro. Ele estará comigo aqui para a gente fazer a nossa aula, tá bom? Caso você esteja interessado em participar, fazer uma pergunta, agradecê-lo por esse tão bom conteúdo, incentivá-lo a continuar, né, dessa missão maravilhosa, maravilha, né, irmã Evódia? Me fala
que aí você já está preparado aí para a gente te chamar para você falar aqui também com ele e participar da nossa live, dar uma participação. A gente vai ter uma live interativa, viu? Vai ser uma bênção. Tá confirmado com ele. A partir de agora eu vou colocar nos stories e aqui no Instagram. E aí você curte, marca, tá? O nosso pastor. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. A partir de agora eu vou colocar o anúncio aqui no meu feed. E vamos fazendo aí a divulgação até o dia 22, tá bom? Vai ser uma bênção se você quiser participar, né? Falar alguma coisa para ele. Teremos esse momento, essa oportunidade de estar com ele de forma virtual, com certeza, né? Então você me avisa que aí a gente já fica programado, organizado para a gente interagir esse dia. Então fica marcado aí, dia 22 de dezembro, às 14 horas, é a última aula. Vai ser a lição 13, o tema, o assunto vamos lá. O valor do conhecimento e da sabedoria. Tá joia? Então, me avisa, tá? Avisa aqui no Instagram, ou avisa no Instagram ou lá no grupo, alguém que quiser, pra gente ficar programado direitinho, organizar direitinho. Tá bom? Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor Jesus. Você fazendo a dinâmica, volta e comenta, seja aqui no Instagram ou lá no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou subir para o YouTube a live. E estamos aí. Quinta-feira que vem temos mais Escola Dominical. Amanhã de manhã nós temos o nosso devocional, as palavras de Deus, com as reflexões aí do pastor Carlito Paz. Faremos um fechamento da Escola Dominical com chave de ouro, né? Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus.